Nessa aula passaremos por toda a evolução da indústria no Brasil. Começaremos com o estudo dos surtos industriais, passaremos para o estudo da industrialização bancada pelo Estado, com Vargas, evoluiremos para Juscelino Kubitschek e o seu plano de metas, chegaremos ao processo ligado a João Goulart e o golpe militar de 64, evoluiremos todo o processo de industrialização ao longo da ditadura militar, até chegarmos à crise da dívida na década de 80 e aos modelos neoliberais recentes, começando com Collor, aprofundando com Fernando Henrique, chegamos a uma alteração desse processo com Lula e veremos como estamos hoje com a Dilma. O primeiro momento da indústria brasileira, na verdade, ainda não é um processo de industrialização ampla. São apenas surtos industriais que acontecem pelo território. Destaque para dois. Bom, o primeiro momento importante que devemos analisar é o período no qual um grande empresário nacional atuou intensamente na região sudeste do país. Qual empresário? Trata-se de Barão de Mauá. Ele promoveu o investimento em iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, ele promoveu o investimento em coleta de lixo, mas o mais importante é que Mauá foi responsável pelo Banco Mauá. Mauá foi responsável pela atuação financeira do Brasil, através do capital privado, no exterior, inclusive em Londres. E isso no final do século XIX. Um período em que Londres exercia o controle financeiro global. Mauá, além de atuar no setor financeiro e de serviços públicos, também foi responsável pela construção da primeira ferrovia do país. Mauá foi responsável pela construção dos primeiros navios num estaleiro situado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Esse estaleiro e essa ferrovia fizeram com que hoje Mauá seja considerado o patrono dos transportes no Brasil. Além de Mauá, merece destaque um empresário nordestino chamado Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia era intensamente atuante no setor têxtil e, após problemas no litoral nordestino, passou a atuar também no setor energético no interior do país. No interior do Nordeste, ele construiu uma hidrelétrica que abasteceu toda uma cidade no Nordeste. Foi a primeira cidade integralmente abastecida e com energia a partir de uma hidrelétrica no Nordeste do país. Passadas as análises de dois momentos importantes para a economia nacional, mas com um significado muito mais regional, podemos analisar um momento muito mais abrangente, um momento no qual o governo federal, através de Vargas, vai promover uma atuação em todo o país. Também concentrada ainda no Centro-Sul, mas já gera um desenvolvimento industrial mais significativo. O período Vargas vai de 30 a 45 e depois com mais um período breve de 51 a 54. Dentro desse período Vargas, as características fundamentais são um forte intervencionismo estatal promovido por Vargas, um grande nacionalismo propagado por Vargas. De 30 a 37, Vargas vai atuar, sobretudo, atendendo ainda os interesses da elite agrária. Mas com o Estado Novo, em 37, Vargas ganhou a oportunidade de implementar um modelo de industrialização mais consistente. Nesse momento histórico, Vargas percebia que o mundo estava prestes a ingressar na Segunda Guerra Mundial. Aproveitando-se desse período, Vargas negociou com os Estados Unidos o financiamento de uma importante indústria nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, Vargas viu a possibilidade de atuar na indústria, desenvolvê-la, gerar uma indústria de base fundamental para o país de forma nacionalista e interventora. Afinal, o financiamento era americano, mas a indústria seria totalmente nacional. Porém, Vargas não restringiu sua atuação apenas à Companhia Siderúrgica Nacional. Se analisarmos os dois períodos em que Vargas esteve no poder, perceberemos que Vargas foi responsável pela Companhia Siderúrgica Nacional, pelo Código de Águas, pela criação do IBGE, pela criação da Companhia Vale do Rio Doce e principalmente pela criação da oitava maior empresa no mundo hoje, que é a Petrobras. Vargas gerou uma estrutura de base industrial para o país que projetou o Brasil dentro do processo de industrialização. Vargas não industrializou o país, mas gerou as bases necessárias para que JK pudesse, de fato, realizar um processo industrial mais consolidado e transformar a indústria no setor mais importante do país. Eis que chegamos a JK. Porém, diferente de Vargas, JK não será nacionalista a todo qualquer preço. Na verdade, JK vai adotar um modelo nacional desenvolvimentista. JK vai adotar o chamado modelo tripé. Dentro do modelo tripé, JK faz com que o Estado continue atuando intensamente, sobretudo nos setores de infraestrutura e indústria de base, mas permite que a iniciativa privada tenha um papel mais relevante. JK prometeu 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Precisava, portanto, gerar um desenvolvimento rápido. Com isso, atraiu as indústrias automobilísticas, adotou um modelo rodoviarista no país.
Adotou esse modelo para que as automobilísticas, grandes empresas, importantes empresas na década de 50, ingressassem no país, ingressassem e trouxessem seu capital. Dessa forma, JK vai gerar um desenvolvimento nacional, é verdade, mas atrelado também ao capital externo. Nesse período, o desenvolvimento será significativo, mas também ampliaremos nossas relações de dependência, tanto tecnológica quanto financeira. Após o período do JK, merece destaque o breve período de João Goulart no poder. Entretanto, foi breve porque João Goulart, com características socialistas, tentou implementar as chamadas reformas de base, que atingiriam diversos setores da elite nacional, como os setores agrários, como os setores urbanos e industriais. A elite nacional e parcela da classe média urbana não desejavam um rumo para o socialismo. Nesse contexto, foi articulado o golpe de 64. Nesse golpe, os militares tomaram o poder. Um primeiro momento dos militares foi marcado pela atuação de Castelo Branco, merece destaque também Costa e Silva. Nesse momento inicial, os militares geraram condições ideais para promover o famoso milagre da economia brasileira. Eles criaram um plano de ação econômica governamental. Esse plano de ação, com medidas impopulares, geraram condições para que Médici pudesse promover, de fato, o crescimento anual de 10%, um crescimento econômico muito expressivo. Médici, para promover esse crescimento, se baseou no modelo JK, o modelo nacional desenvolvimentista, o modelo tripé. Portanto, as características são similares. Porém, as diferenças também são significativas. Médici e Geisel, que veio logo após, iniciaram um processo de grande expansão das políticas de proteção do território nacional. Houve uma grande expansão de políticas como investimentos em superintendências, que JK havia criado, a Sudene, mas os militares ampliam investimentos na Sudã, que é para a Amazônia, na Sudeco, para o Centro-Oeste. Os militares criaram, na década de 60 ainda, a Zona Franca de Manaus. Perceba que as políticas dos governos militares visam, além de gerar um desenvolvimento, a integração nacional. Então, o que vai acontecer nesse período com relação à economia? O Brasil vai apresentar um forte crescimento, mas vai também regionalizar investimentos para gerar proteções. O segundo PND de 75 foi marcado por investimentos que visavam solucionar a crise do petróleo, claro, os seus reflexos dentro da economia brasileira, bem como integrar o território nacional. Os militares buscavam gerar uma integração que possibilitasse maior proteção do território. E os economistas ligados aos governos militares buscavam gerar um investimento regional para dinamizar o país como um todo, além de solucionar dependência excessiva em relação ao petróleo. Essa dependência excessiva foi solucionada a partir da construção de hidrelétricas, do investimento na Petrobras, que gerou as descobertas na década de 80 de campos petrolíferos, foi solucionada a partir também de investimentos no pró-álcool, de um acordo nuclear para a produção de energia nuclear com a Alemanha. Mas, além de todos esses investimentos energéticos, o segundo PND gerou um investimento mais regional, um investimento nas superintendências. Entretanto, esses investimentos tiveram que ser reduzidos na década de 80, pois o Brasil, no período Figueiredo, passou por uma grave crise econômica, a chamada crise da dívida dos anos 80.